Pessoal, uma alegria conhecê-los. Quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas, tá? Ah, assim como o Pedro, tive a coragem de sair do pensamento de dentro da caixinha. Fizemos uma pós-graduação na medicina integrativa, aquela que integra os raciocínios das medicinas, né? Aquela que não exclui nenhuma medicina, não Perfeito. exclui de forma alguma a medicina que você já conhece, tá? Mas que resgata com muita alegria as medicinas infelizmente esquecidas, medicina chinesa, medicina ayurvédica, medicina grega, medicina as mais diversas que o ser humano milenarmente praticou, né? Então, a integrativa faz isso, nada mais, nada menos que isso, é o resgate da boa e velha medicina que nunca deve ser esquecida, e juntamente com essa que a gente conhece, mais sobejamente, a gente faz essa integração. Além disso, o nome refere ao quê? Integração dos múltiplos sistemas do corpo humano e da essência do ser humano, que não é feito só de física, de corpo que a gente palpa, mas também daquilo que a gente não palpa, não vê, que é a mente e, por que não dizer, o espírito. Então, também é a integração entre corpo, mente e espírito. Tá? E quem nunca tinha ouvido uma definição de medicina integrativa, tá aqui uma sucinta explicação, não é, meu amigo Pedro? Melhor impossível. Perfeita, perfeita. E o tema da live de hoje, hein? Estresse, o grande mal Sim, do meu amigo. século. A gente estava bolando, né, um nome aí para traduzir o que a gente está querendo, que é realmente fazer um papel aqui como profissionais de saúde. Somos também profissionais de doença, também temos aqui leques diagnósticos que a gente afasta com mais urgência e emergência quando a gente atende o paciente, mas de forma alguma não ficamos satisfeitos só com isso, nós também queremos promover a saúde. E não é possível promover a saúde muito mais cada dia sem o gerenciamento do estresse. Não é mesmo, amigo? Perfeito, perfeito. Isso Você mesmo. quer fazer um bate-bola, O uma quanto... explicação geral, e você vai fazendo perguntas, eu também, Vamos como lá. você Deixa eu te, melhor quer. deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. E quando a gente fala do estresse, né? Todo mundo se identifica, já teve uma situação estressante, ou se sentiu estressado. Mas, na verdade, o estresse faz parte do ser humano, desde que ele Sim, caminha na face da Terra. Mas existe um estresse fisiológico que até certo sim, ponto é sim. saudável, né, Lucas? É isso, Explica isso pra pessoal. gente. Estresse não é um bicho papão, mas a gente colocou o título de propósito para te chamar a atenção. Porque eu sei que quando você escuta a palavra estresse, você remete ao distress, tá? O distress, esse dis quer dizer que é uma disfunção, é um exagero dessa carga estressante, tá? Então, falando na parte química, bioquímica, corporal e física, quem está envolvido nisso é o nosso digníssimo hormônio cortisol, correto? Então, assim, o cortisol não é o vilão. Assim como Exato. nada no nosso corpo é vilão por si só. O problema, pessoal, é que o tal do cortisol, na maioria das pessoas, está ficando exageradamente alto e cronicamente alto. Tá? Como o nosso amigo aqui, Pedro, está dizendo, o estresse é benéfico, desde que aconteça da seguinte forma, de forma aguda. Ele sobe, te prepara para alguma atividade que você precisa ali, ter mais energia, né, para vencer algo. Pronto, venceu aquela etapa ali da sua vida, você baixa, né, de forma alguma para ficar cronicamente alto. O grande problema que cada dia que passa está acontecendo mais é que a maquinaria bioquímica nossa, ela é semelhante ao bichinho de estimação que você tem em casa, tá? Esse bichinho que está aí, que você habita, tá bom? Nosso corpo, ele trabalha num mecanismo bioquímico fisiológico semelhante a um animal.
Então, esse corpo que ora habitamos, ele não entende muito a diferença entre um estresse, um perigo real, por exemplo, fugir de uma onça, fugir de um cachorro solto na rua que vai te atacar por algum motivo, né? Não consegue discernir um ladrão que vai te pegar, alguma coisa do tipo real, com alguma coisa virtual. Esse tal do virtual, do mental, é o que mais está pegando, é o que mais está matando o ser humano. Ô, Lucas, existe uma possibilidade de fazer o cérebro entender um estresse virtual e um estresse real e Com tentar certeza, o modular primeiro isso? passo é esse que vocês estão fazendo. Chama-se informação. Diferente do seu bichinho, do seu pet, do animal que está na selva, você tem uma coisa chamada cognição, poder de entender e discernir o que está se passando nos seus pensamentos. A grande maioria não faz gerenciamento dos pensamentos. A maioria nem toma conhecimento disso, que na verdade os pensamentos não são reais de fato. Os pensamentos não somos nós. Nós é que pensamos. Parece um trocadilho de palavras, mas faz toda a diferença, tá? Então, Pedro, relembrando aqui com vocês, é que a consciência básica de que nós temos esse poder de, em percebendo que estamos sendo sequestrados pelos pensamentos de cálculo do futuro, ou que estamos sequestrados pelos cálculos de pensamentos do que foi o passado, pode ser um passado de ontem, ou de anos, ou de meses, tá? Mas você percebendo isso, você tem o poder de trazer para o aqui e agora, tá? Um escritor muito famoso chamado Eckhart Tolle, não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele é um mestre espiritual, isso é o rótulo que colocam lá. Ele é um amigo nosso, um irmão nosso, tá? Todos nós somos filhos do mesmo pai, tá bom? Mas ele realmente é um mestre, um professor nisso, dessa questão que a gente está aqui pincelando, sinalizando, para que eu convido todo mundo que está nessa live ler o livro O Poder do Aqui Agora, tá? O Poder do Agora. Porque é isso que é a Poder do grande agora. saúde mental. O tal do virtual, ele apesar de ser virtual, ele comanda o físico. Ele manda informação lá para o seu cérebro centro hipotalâmico. Vamos falar um pouquinho de linguagem médica. O hipotálamo é o centro de comando do sistema nervoso central. E ele comunica com a hipófise, que é uma glândulazinha que fica ali perto, que comanda as suas suprarrenais Muito importante, para por produzir o acaso. hormônio da luta ao fogo, o cortisol. O corpo não entende de fato, ele só obedece. Quem foi feito para obedecer não é o seu corpo. Quem foi feito para entender, perdão, não é o seu corpo. Seu corpo foi feito para obedecer. O nosso corpo só obedece. E aí você precisa silenciar esse comando. Como? Trazendo a sua mente para o aqui e agora. Tem algumas ferramentas que a gente pode ir falando aqui no decorrer da live. Não sei se eu respondi ou filosofei muito. Na verdade, isso traz até um refrigério, porque são ferramentas de cunho emocional, que a pessoa pode fazer em qualquer lugar, uma vez que ela aprende, é o que você falou, a informação aprendeu, e hoje a informação está Tá aqui. gratuita, está aqui na live, está em outros Instagrams, está no É Google, está em isso. qualquer lugar, né? Então a pessoa pode, assim, de um modo, digamos assim, fácil, né, entender o aqui e agora, né, compra o livro lá dele, entende o livro do aqui e agora, escuta a live, né, já consegue colocar Isso. amanhã em prática, para começar a diminuir o cortisol, né, e aí diminuir o estresse, pelo menos aquele estresse agudo que não tem É. uma relação de ser, né, um estresse porque está pensando, como você falou,
no dia que nem chegou, que é uma possibilidade, ou está pensando no dia que passou, que também já não tem mais o que fazer, né? Ou em tantas outras circunstâncias, né, Lucas? O que mais que a pessoa pode fazer para controlar esse cortisol que está exacerbado e trazendo malefícios? Bom, primeiro vamos falar desses malefícios, né? A curto, Isso, médio e longo prazo. Os malefícios de um isso. cortisol Vamos lá. crônico. Então, assim, isso que eu falei por cima aqui, eu vou ensiná-los para quem quiser aprender de maneira prática como que a gente faz para forçar os pensamentos a estar centrados no aqui e agora, porque eles são autônomos. Ninguém tem controle de falar assim, eu nunca vou pensar naquela coisa ruim que aconteceu comigo. Isso vem, isso é automático, tá? Resta a nós controlarmos. Temos ciência disso e controlarmos eu vou ensinar de maneira prática, depois que a gente explicar um pouquinho aqui os malefícios correlacionados aos sinais e sintomas. Vamos falar nada absurdo, vamos falar do seu dia a dia, tá? Se você me permite, Pedro, eu trouxe aqui umas folhas para o pessoal ir pegando isso, tá? Manda bala. Então, eu vou comentar sobre esses. Espera aí. Eu preciso inverter aqui a tela, porque o Instagram fica invertido na tela frontal. Vamos ver. Aí, agora eu acho que desinverteu, tá? Então, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, né? O que acontece? A gente está falando do hormônio cortisol que nos gera esse excesso de quê? De energia, tá? Para você lutar ou fugir, você precisa de energia. Ele é o maior é, administrador de energia, recrutador de energia do nosso corpo, certo? Então, o que que anda acontecendo, né? A maioria está de manhã o quê? Com energia? É a queixa mais comum no Então, consultório, Lucas. Doutor Pedro, dificuldade de acordar, eu quero ficar na cama, toca o celular. Hoje uma paciente falou, eu sou a rainha de atrasar. Eu vivo atrasando de manhã, não tenho ânimo, não tenho força, não tenho energia. então o que está acontecendo? Esse excesso de cortisol que está acontecendo lá à noite, as pessoas estão cada dia mais noturnas. Coloquei essa palavra trevas para chamar a atenção. Não queiram estar mais nas trevas, tá bom? Aham. Quem sabe é uma luz que está te falando agora, tá bom? Então, como as pessoas cada dia que passa estão nas trevas, elas estão em maior performance à noite, né? No entardecer, à noite, elas começam a aumentar a energia e esse cortisol vai se elevando à noite. Por volta das 21, 22, elas já estão não com tanta energia, mas elas resistem ir para a cama, né? Com o celular no rosto, etc, etc. E ela perde o sono. E aí vai pegar o sono lá para 1 da manhã e às vezes até mais tarde, né? Isso é uma inversão do ritmo da vida. A inversão do ritmo da vida gera Perfeito. uma inversão da vida para a morte, né? O problema é que ninguém morre de uma vez ao desrespeitar o ritmo da vida, em que nós deveríamos estar mais ativos de manhã, né, fazendo atividade física, né, e à noite descansando. Ninguém morre de ir na academia à noite. Então, as academias estão lotadas à noite, né? Ninguém está lá Lotadas. infartando porque está malhando à noite, né? Esse é o maior problema. Não é o inimigo que está às claras. Esse inimigo é fraco, ele nem sobrevive na guerra. Tá? Por exemplo, o coronavírus veio aí, deu as caras e a gente logo fez alguma coisa para combatê-lo. E graças a Deus durou até muito tempo, mas estamos aí, quem sabe, aí saindo disso. Tá? Então é um inimigo relativamente que não permaneceu. Né? Graças a Deus não permaneceu entre nós. Agora, o tal do estresse crônico, o tal da disfunção do cortisol, isso é aos poucos que vai gerando sintomas e só vai aumentando o risco
de doenças e até morte, tá? Então, você pode fazer. É Pode falar. sorrateiro, né, Lucas? É Sorrateiro. sorrateiro, né? Ele vai pelas beladas. A pessoa nem percebe, quer dizer, percebe, mas Isso. vai levando, Então, né? parabéns você que está aqui nessa live, tá? Você está tendo a oportunidade de ser resgatada a memória de coisas básicas que a gente esquece, mas que as bases estão sendo esquecidas. O óbvio que quase todo mundo está ignorando, tá? Eu estou te explicando a lógica da vida correlacionada à lógica deste corpo que você habita. Deixa eu te avisar. Esse corpo que você habita não é tecnologia sintética. Não adianta que você está cheio de influências de tecnologias sintéticas. O seu corpo, o nosso corpo, é a mesma lógica, frequência energética que é um bicho, que é uma natureza, tá? E temos que respeitar isso. Então, a lógica do ritmo circadiano, dia, noite, correlaciona com o ritmo fisiológico do nosso corpo, certo? Então, alguém poderia falar, não, mas eu acho que é bobeira, é normal. É normal. Pessoas acordarem com preguiça, é normal, é comum. Pessoas estarem mais notívoras, mais ativas à noite. Então, todo o meu círculo de amizade, família, todo mundo é assim, então logo isso é saudável, né? Tá. Estamos aqui, né, meu amigo Pedro, para sermos quase uma voz que clama ao deserto, ou seja, quase ninguém quer escutar isso. Mas a gente precisa levantar a plaquinha dizendo: a gente está aqui para te avisar, isso não vai dar Tá bem, errado, tá? né? Não a É. curto prazo, não a médio, mas a longo prazo, não é mesmo? E as alterações? Alterações fisiológicas que ocorrem num corpo com corte. Ah lá. Eu tô. Quero saber, Lucas. O que você preparou aí pra gente? Não saiam da live, pessoal. Encarem a verdade, tá? Então, vê se tá acontecendo com você Difícil, isso né? aí, ó. Irritabilidade. Deixa, eu- deixa eu dar uma informação. Pessoal que tá falando sobre os nomes na tela, é só clicar no meio da tela que você consegue abaixar os nomes. E aí você consegue ver tudo que o Ah, Lucas tá. É que para mim não preparou pra aparece essas gente. informações só para você, Clica, tá? é, Você conseguir desativar um pouquinho se você também. clicar e apertar para baixo, Oi? some os nomes. Pode ser, verdade. Pode se desativar os Eu tô comentários. todo Vamos lá. empolgado aqui, eu nem sabia, Pronto. Só pessoal. um pouquinho desativado, pessoal. Fica tranquilo. É só para vocês verem o que o Lucas preparou. Depois a gente volta com os comentários, vocês fazem E, ó, perguntas e a gente tem a então, olha interação. aqui. Ah, é normal, é comum estarmos mais ativos à noite, mas com preguiça de manhã, tá? Mas olha o resultado do seu dia a dia. Irritabilidade. Nossa, eu achei que isso aqui fazia parte da minha personalidade. Isso é um jeito meu. Tem hormônio na jogada aí. Tem hormônio na jogada, desequilibrado. Tem gente que melhora a parte hormonal e melhora o emocional, melhora a personalidade, fica uma pessoa mais agradável. Pasmem, tá? Pasmem. Que coisa, né? Ah, cansaço crônico, morto-vivo. Né? Olha que delícia de vida, não é mesmo? Letargia, aquela preguiça, Ó, aquela moleza, tristeza, né? Tem gente que vai parar no psiquiatra. A gente está levando um bom humor aqui para chamar a atenção de e vocês, tá? Mas é sério. Tem gente que vai. é o caminho mais simples, né? As pessoas vão parar no psiquiatra e elas começam a tomar remédios no qual não precisa, né, Lucas? Às vezes, se olhassem mais a parte hormonal, a parte nutricional, a parte de hábitos de vida, a parte da mentalidade. O problema é que Imagina, o psiquiatra nem vê não vê nenhum exame, que dirá muitas vezes perguntar tantas coisas. Não dá, né? O consultório tá cheio, é, tem que ser você que rápido. está assistindo essa live, se você quer realmente trabalhar com a fisiologia, trabalhar com a saúde, com menos efeitos colaterais possíveis,
tá? Porque as drogas, sim, eu sei, elas salvam vidas, tá? Em quadros de ameaça de suicídio, em quadros graves de depressão, que a pessoa nem sai da cama, ou em quadros graves da urgência e emergência da vida, as drogas salvam vidas. O problema é a gente ficar só nisso, tá? Então, cronicamente, usuários de drogas, é meio óbvio falar, mas é mais um óbvio que ignoramos. Por mais que sejam prescritas pelos doctors, tá? São drogas lícitas, elas têm efeitos colaterais. O seu fígado, o seu intestino, o seu rim, ele não suporta o uso crônico de drogas. Deixa eu te avisar isso. Não é não, Pedro? Opa! Aí, o que mais? Fraqueza, vertigem, tem gente com tontura, né? Vai parar no otorrino e prescreve Como tem? Labirin. Tá com labirintite, toma Labirin. Como se isso resolvesse de fato. Né? A maioria que tem vertigem é mais um sinal e sintoma do superestresse, do cortisol bagunçado, alterado. Né? O que mais? Zumbido. Né? O que mais? Moscas volantes. Tem pacientes nobilíssimos com alguns sintomas desses aqui. Tá? Então a gente vai estar mostrando para vocês aqui o problema. A gente está pintando o problema, mas a gente não vai parar por aqui. A gente vai mostrar mais ainda as soluções. Conversamos lá no começo da live, vamos continuar, tá bom? Deixa eu pintar Manda mais o bala, manda problema, para bala. você entender que não estou falando de coisas aleatórias que não é do seu dia a dia. Alergias, apatia, aquela pessoa que você cumprimenta, ela está no mundo dela, ela não tem reação, é mal educada. Tem a ver com hormônio? Tem a ver também, tá? Tem a ver, claro, tem a ver com educação, mas tem a ver também com a parte hormonal, tá? Tem a ver sim, tá certo? Tem um desinteresse pela vida, né? Diarreia, constipação quando passa por estresse, né? Tosse crônica, tem pessoas que estão com Fumei. aquela tosse, vai em todos os pneumologistas do mundo, faz aquele tanto de exame de tomografia, faz e não descobre, e acaba parando onde? No corticoide. Vai desinflamando ali esse brônquio, né, com corticoide, daqui a pouco passa o efeito corticoide, volta a tosse, e o uso crônico de corticoide destrói seu sistema imunológico, seu sistema de defesa, Só piora. tá? O que mais? Ah, olha aqui. Acho que alguém vai se identificar agora. Compulsão alimentar. Gente, eu achei que isso aqui era falta de vergonha na cara. Eu comi o tanto que eu como. Doutor, não é falta de vergonha na cara? Pode ser também. Mas a parte hormonal pega, É. a parte hormonal influencia, tá? Pacientes que eu atendo. Inclusive, hoje atendi uma querida paciente que falou assim, doutor, eu não estou mais naquela ânsia de ficar comendo. Pois é, a parte hormonal, que a gente vai regulando segundo a hierarquia hormonal, a parte hormonal influencia nisso, tá bom, pessoal? E a compulsão alimentar leva a obesidade, leva a baixa autoestima, né? Porque a pessoa não tem controle de si mesma, ela vai baixando a autoestima dela. Então, ela tem compulsão alimentar por doce, por sal, ela toma muito café, Café. né? Tudo isso está faltando alguma coisa ali, está faltando o corpo pede. O corpo pede. O que está faltando? Está faltando autorresponsabilidade, autogoverno, tá? Planejamento da própria vida e um bom médico, uma boa médica para ajudar a regular esse cortisol, que às vezes e geralmente precisa também de uma ajuda profissional. A gente está aqui para te ajudar desde hoje e agora, você já vai ter ajuda, você já vai ter ferramentas práticas, mas pode ser que o seu caso precise de médico, tá bom? Para afastar doenças graves. Eu falei lá no começo que a gente também é profissional de saúde. O doutor Pedro, ele tem capacidade também de afastar doenças mais graves relacionadas ao cortisol, tá? É, então, o que mais? Está acabando, tá?
Rinites, sinusites, bronquites, doenças infecciosas, pneumonia, tá? Depressão grave, essa vai parar no psiquiatra, infelizmente. Ou felizmente também, né? Se a gente tivesse perguntado aqui quantas pessoas têm esses sintomas, pode ter certeza que Com certeza. 90%. Ah, o que mais? E aí tem o fundo do poço, pessoal. O fundo do poço é isso aqui, ó, fibromialgia, tá? Porque deixa eu explicar para vocês. A gente começa, Rapaz, você está entrando é, no com vespeiro aí. certeza, Manda bala. mas eu estou preparado, tá? A gente está, nós Manda estamos. bala. Então vamos lá. Deixa eu contar para vocês. A gente vai só aumentando esse estresse, o cortisol só vai aumentando cronicamente. Só que, igual eu falei, por mais que dentro da sua cabeça tem muita tecnologia sintética, o seu corpo ele é biologia, ele é vida, ele tem limite. Então, as suas adrenais, as suas suprarrenais, que produzem cortisol, elas têm limite. Elas podem tanto serem exigidas, tanto serem intoxicadas, porque hoje nós vivemos num mundo que intoxica a gente de todas as formas, né? Mental e física, né? Que também essas toxinas mais a alta demanda dessa adrenal faz com que essa adrenal já não consegue responder mais ao estímulo estressante. Ela não responde, ela tenta responder, o cortisol fica desse tamanho, ele tem que estar aqui, ele fica baixo. O hipocortisolismo grave, tá? Ele vai gerar esse quadro aqui. Ah, é só o hipocortisolismo que é igual à fibromialgia? Não. Na medicina, deixa eu avisar, tem muitos colegas médicos, médicas, e aí isso passa para a mentalidade do público achando que isso aqui, medicina, é ciência exata. Isso aqui não é engenharia, isso aqui não é matemática, tá? Existem as hipóteses, existem as probabilidades, tá? Perfeito. William Osler falava, foi um exímio médico, medicina é a ciência da incerteza. Olha que frase Com maravilhosa. certeza. Não podemos, nós médicos, termos certezas assim, à torta direito. Às vezes a gente dá sorte, tem uma certeza e que acertamos, tá? Mas geralmente não é assim, né, meu amigo Pedro? A gente levanta dados, levanta exames, tem um tempo para analisar o paciente, achar a dose dele. Cada ser humano é único. Mas eu te digo que, praticamente, para não falar todas as pacientes com fibromialgia, vá pesquisar no exame salivar de cortisol, faça a curva lá em 4 amostras e você vai ver como anda esse cortisol lá no chão, lá embaixo. De forma que quando suplementa com hidrocortisona base, com cortisol bioidêntico, essa paciente melhora bastante, melhora e te agradece. Não é mesmo, meu amigo? O que acontece é a melhora de todos esses sintomas que geralmente ela vem no nosso consultório já usando, como você falou, um remédio para o zumbido, para labirintite, o labirinto, um remédio para ansiedade, um para depressão, um para insônia, um para acordar de manhã, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? E o diagnóstico, né, Lucas? Errado, né? Eu acho que não é nem o diagnóstico errado, na verdade, é o médico nem preparado para É fazer o isso que eu ia diagnóstico comentar, meu correto. amigo. Lembremos, Cansado também com lembremos que não hipocortisolismo, é culpa né? deles, não é culpa de. Olha, a imensa maioria Sim, dos nossos médicos, tá? Eles não fazem por mal, tá? Eles fazem conforme eles aprenderam, certo? Então, não exato. briguem com médico nenhum, médica nenhuma, apenas é, vocês que estão tendo essa condição aqui de entender melhor, ah, sejam livres para fazer perguntas com toda a sabedoria, tá? Com toda a delicadeza, com respeito, mas faça perguntas. Se a sua pergunta não foi respondida, não nem deram moral para a sua pergunta, quem sabe não tem profissionais que possam responder, né? Não é mesmo, Pedro? Exato, é isso mesmo. Isso, sem Aí dúvida. eu falei esse tanto de coisa, pintei esse quadro, eu acho que tem gente aqui, Pedro, que não tá tão assim. Ah, essas coisas aí, tá? Acho que é só lá para velhice, acontece com alguns.
Acho que agora, o próximo aqui, eu acho que Imagina. vai chamar a atenção, tá? Eu falei de depressão grave, eu falei pessoa com, né, com infecções graves, mais ou menos. Agora isso aqui, obesidade e envelhecimento, pele envelhecida. Ah, agora acho que o pessoal alertou. É, meu amigo. Eu acho que agora o pessoal alertou, meu amigo Pedro. Pessoal, o estresse, o destresse, É, o não gerenciamento do seu estresse cronicamente te envelhece, te engorda. Fica velha, fica velho, fica gordo, fica gordo. Principalmente a obesidade central, que eu escrevi aqui. Obesidade central é aquela barriga, que chama barriga de chope, mas que está misturado ali. O chope está contribuindo? Tá. Mas é um estresse crônico. E isso é igual Deu, alto risco Lucas. cardiovascular. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa que tem uma obesidade central causada pelo hipocortisolismo, pela alteração, né, desse eixo, ela é aquela pessoa que muitas vezes vai falar para o médico, fala, doutor, mas eu nem como tanto assim, não sei como que eu engordei. Explica isso aí para mim. Justamente, justamente, o cortisol ele está muito correlacionado à sinalização de um outro hormônio chamado insulina, tá? Ele provoca uma resistência insulínica, de forma que a pessoa que vai só aumentando essa resistência insulínica, ela vai ficando cada vez mais sensível ao açúcar, ao carboidrato, tá? De forma que às vezes realmente ela nem consome tanto assim, mas como ela tem esse distúrbio crônico do cortisol, isso faz com que ela não possa se dar ao luxo de comer às vezes um carboidrato com maior quantidade, tá? Então é a perda da tolerância ao carboidrato, certo? Então, aí você imagina, soma essa perda da tolerância ao carboidrato com uma alta demanda de industrializados que a gente tem hoje, da facilidade de comidas prontas, rápidas e saborosas, né? Isso vai gerar uma bomba relógio, vai gerar uma obesidade, né? Não é mesmo? Demais, hein? Quantas Então, pessoas assim, pessoal, né? E aí, e a idade para tá dentro de um furacão desse? Como você falou, levantou ali as pessoas achando que é só o idoso, a pessoa acima de, sei lá, 40, 50, 60 anos, ou jovem, cada vez com mais é certeza, visto né, meu nesse amigo quadro. Pedro? As doenças que eram comuns às pessoas idosas, elas estão cada vez mais cedo manifestando, tá? Então, se você realmente, meu querido, minha querida, não gerenciar o seu estresse para ontem, você está indo para um caminho desse, de envelhecer mais rápido, envelhecimento precoce, de ter um descontrole da sua composição corporal, ficar mais flácida. Isso é o terror para as mulheres, né? Ficar velha e flácida. É uma queixa comum, viu? Doutor Pedro, eu tô flácido, tô com flacidez, o que que eu faço? É uma queixa muito comum, principalmente do público feminino. É evidente que o público feminino se cuida mais, né, Lucas? Procura mais o médico, Essa é a realidade. nutricionista, etc., o profissional da área de saúde. É? O homem não, ele não liga. Óbvio, se ele não trabalhar com o corpo, com a beleza, ele não liga. A mulher não, a mulher tem esse instinto, né? Mas elas preocupam. E elas querem um colágeno, né? Ah, posso tomar uma Sim. versão? E aí, às vezes, é o cortisol e não adianta, né? O que, Olha que, só. o que que o hipercortisolismo causa? Ele sinaliza para essa obesidade central e ele faz um catabolismo, ou seja, uma quebra dos músculos. Então, aquele corpo espetacular, aquela barrigona com as pernas bem fininhas, tá? O sexo masculino ou feminino que está nesse perfil físico, ele está cronicamente sob estresse e alguns já estão indo para a fase terminal, que é o hipocortisolismo, que vai culminar naqueles quadros que eu estava falando aqui, que a gente estava falando de fibromialgia, de dores aqui e acolá. Não queiram ter esse diagnóstico de fibromialgia, não tem mais qualidade de vida essa pessoa. Você imagina você ter dor 24 horas, porque até em repouso
a pessoa tem dor, tá? E, às vezes, depressão também grave. Não é mesmo, meu amigo Pedro? Com certeza, bem comum, né? O que que as pessoas podem fazer, Lucas? Além dessa primeira parte que você entrou. Olha lá. E agora? E agora, gente? Eu quero dar um recado. Adorei Os os slides, slides. slides modernos, tá bom? Não sei se as letras ainda estão passando no meu rosto, vocês falem, para mim não dá para saber, tá? Tá sem as letras, tá bom? Não, tá ótimo. Não, tá É, ótimo. Tá ótimo. olha o recado aqui, consegue ler? Voltemos às primícias. As premissas. Pessoal, eu sei que tem muito, desculpa a palavra, tá? Não escandalizem. Eu sei que tem muitos tarados e taradas em ciência, em evidência científica nível A1 de evidência, com estudos controlados por placebo, com N de mais de 5.000 pacientes, prospectivo, blá, 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 blá. E a sabedoria anda na frente das pessoas, as pessoas tropeçam na sabedoria, estão na frente delas, tá? Então, não há Sim. evidência de verdade maior do que a ancestralidade, pessoal, tá bom? Tudo isso que a ciência tenta simular no N de 5.000 pessoas, duplo cego, ou seja, não tem viés de interesse a não ser a verdade, a gente já teve lá na ancestralidade durante milhares de anos. Não é prospectivo de 5 anos, não, pessoal da ciência aí. É de milhares e milhares de anos, sem nenhum viés. Não era duplo cego, era triplo cego. Ninguém estava lá na evolução das espécies com nenhum interesse a não ser uma, a vida. Tá? Então, tá aí, de graça, Perfeito. tá aí, às claras. A gente só precisa ativar uma coisa que está faltando na classe médica. Chama-se bom senso, né, meu amigo? Bom senso. Então, Falta muito tempo, né? voltemos às premissas. Você quer ter vida e não esses sintomas todos? Respeite o ritmo da vida. Quer ter vida? É óbvio, né? Respeite o ritmo da vida. Dia é dia, noite é noite. Certo? Deixa eu ver aqui. Que eu só fiz um desenho aqui para gente entender o óbvio. De dia, Pedro, né, meu amigo? É para a gente ter atividade física e mental. E à noite? Para a gente descansar, tá? Descansar. Lucas, como dizia minha mãe, a noite foi feita para dormir. Cara, é duro a gente estudar, fazer cursinho, planos de anos, aí faz graduação, faz pós-graduação, faz residência médica. E hoje eu sou pago, muito bem pago. Obrigado, pessoal. É para lembrar as pessoas dessa sabedoria básica. E pasmem, acreditem que elas Né? melhoram. Pedro, acredita que respeitando a vida as Isso, e pessoas como? melhoram. Pode Graças a ver, meu Deus. amigo. Então, assim, pessoal, vocês acharam que eu ia falar algo muito sofisticado aqui, né? Vocês estavam imaginando que eu ia falar algo muito sofisticado que vocês não iriam conseguir praticar. Eu sinto decepcioná-los. Vocês podem praticar a partir de hoje. Isso que eu estou te dizendo, tá? Respeitem o ritmo da vida, tá? E descansem à noite. A partir no máximo 9h30 da noite, modo avião, tá? Lembre-se, o seu corpo é biologia, não é uma tecnologia sintética. Tem uma brincadeira que estou escutando por aí, que o livro de anatomia humana agora, Pedro, não é só cabeça, tronco e membros. Lá tem um iPhone, um Samsung no livro de anatomia, né? O ser humano agora está nascendo com um celular grudado nele, né? Então, vamos acordar, pessoal. Pedro, fala para a gente um pouquinho aí. Você acha que tem perigo a poluição eletromagnética? Você acha que isso é importante para a saúde? Primeiro que esse bichinho aqui emite ondas radioativas que atravessam aqui, né? E que influenciam muito tudo isso aqui. Imagina a pessoa que dorme com isso aqui
do lado todo dia. Você falou que a noite foi feita para dormir, que é para descansar. Você imagina você ficar com isso aqui do lado, um, às vezes dois telefones do seu lado, a noite inteira, e achar que tá tudo bem, que vai dormir bem. Ah, mas tá no modo avião. Tudo bem, menos mal, né? Mas, ainda assim, é um aparelho eletrônico que vai influenciar diretamente na saúde cerebral e isso repercute Sim. no corpo inteiro, né, Lucas? Tem muita gente, né, meu Essa liberação amigo? de cortisol, a diminuição da Justamente. melatonina, Tem né? gente que fala assim, não, eu não acredito. Pessoal, como é que vocês acreditam que eu tô aqui em Goiânia? O Pedro tá onde, Pedro? Qual que é a sua cidade mesmo? Como é São Paulo. possível? Eu não tô vendo fio aqui atrás do meu celular, pessoal. Como é que eu devo? Aqui também no meu não tem, só isso aqui. Então, nem tudo que a gente acha, assim, que a gente fantasia, né? Não estou vendo o fio que liga entre o Lucas e o Pedro. Só que existe ondas eletromagnéticas. A gente é de uma geração que não pode questionar mais essas coisas, pessoal. Essas coisas. Acabou, né? Para. Quanto tempo existe um rádio? E aí, o celular funciona da mesma maneira? Como é que eu tô falando a, sei lá, 2.000 quilômetros de distância? Isso, Tá em isso. Goiânia, né? É, nem 2.000. Com Porra, mas mesmo certeza, assim, né? Não tem com fio que chega aí, certeza. né? Então, assim, não neguem o poder eletromagnético influenciando a sua biologia. Então, o Pedro chamou a atenção aí da melatonina. A influência eletromagnética altera a pulsatilidade da produção da melatonina. Acreditem nisso. Não achem que vai precisar daqui vários anos fazer um trabalho científico, fazendo seleção de pacientes com controle de placebo para comprovar o Imagina. óbvio. E esse E trabalho nunca nunca vai vai existir existir. trabalho, né? Quem vai ter É interesse parte nisso? Quem daí. vai vender alguma coisa que fale contra a tecnologia sintética? Isso não vende. Né? Vai falar contra o aparelhinho aqui? Certo, pessoal? Então, Não descanso à vai. noite, a partir das 9h30 da noite, modo avião. Se puder desligar, melhor ainda. Eu falo modo avião para os meus pacientes, por quê? Porque eu os ensino a colocar alguma música relaxante, tá? Isso é uma técnica para baixar o seu cortisol, melhorar a ativação do seu melatonina, porque a música relaxante ela ativa o nosso lado direito do hemisfério cerebral, que é contrário do hemisfério esquerdo, que é calculista, que é aquilo que deixa a gente acordado, né, com preocupações, etc. A gente colocando uma música tranquila na hora de dormir, um ambiente bem assim penumbra, escuro o máximo possível, com essa música. Isso que eu ia falar, de preferência com a tela preta, né? Coloca no YouTube E Premium, tela preta, você desliga, deixa ele eu rolando. coloco como tarefa de casa esse investimento de R$ 31,90, olha que caro, para assinar o YouTube Premium, tá? Para você ter acesso ao download, vai ter um download lá e você vai poder colocar no modo avião, dar o play e músicas relaxantes. Pessoal, não subestime o poder de uma música relaxante, tá? Ela ativa, querendo ou não, você obriga o seu corpo a relaxar, tá bom? Diferente de você ficar fazendo aquela força mental. Ah, eu quero dormir. Não, agora tá na hora de dormir. Aí vira para um lado. Aí vira para o outro. Não, na verdade, o que acontece é que a pessoa desliga, tá rolando o feed do Instagram, TikTok, sei lá o quê. Ela desliga o telefone, coloca do lado da cama e fala, bom, agora eu vou dormir. Aí você pergunta como é que tá dormindo. Eu tenho dificuldade para iniciar o sono. Meia hora. O marido tá lá dormindo, tá roncando já. Não é assim, Lucas? E eu não consigo dormir, doutor Pedro. Então a esposa já tá dormindo, eu não consigo dormir. Ué, cadê a higiene do sono? Para você diminuir esse cortisol, ajudar a liberação da melatonina que já era para estar acontecendo já no lusco-fusco, né, Lucas? Som tá bom, Lucas. É explica isso, Porque a pessoal. gente, com essa mentalidade de tecnologia sintética, a gente fica até conversando com o criador à noite, falando assim: o senhor esqueceu de colocar uma teclinha aqui chamada off, né? O off para eu desligar esse Reels que eu fiquei vendo Reels, 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 TikTok, 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 o marido falando, a criança falando, tá tudo aqui dentro. Eu fechei o olho, apaguei a luz, mas tá tudo aqui rodando. O software tá rodando aqui. Faltou o senhor colocar o botãozinho do off. Pessoal, desiludam. Não tem esse botãozinho do off. Você vai ter que fazer uma gradativa é, diminuição
dessas informações, dessas Desacelerava, informações né? luminosas, informações mentais, e aumentando as informações de relaxamento. Quais são as informações de relaxamento? Escuridão, não pode ser de uma hora para outra, tá? Observe o dia aí, se o Criador, entre o Sol e a Lua, ele só aperta o interruptor de uma vez. Não, tem o pôr do sol, a lua vai subindo, tá? A gente também é isso, tá, pessoal? Lembrar que a gente é biologia, a gente precisa também dessa transição lenta e gradativa. Então, a partir de umas 8h30, 9 horas da noite, o maluco aqui no pedaço já vai desligando as luzes. A minha esposa vai. Olha a luz que tá aqui, ó. A É, luz ambiente baixinha. A luz do teto, meu amigo, já tá chegada hoje eu estou também, fazendo viu? uma Não exceção fica, aqui, não. por um bom motivo, um excelente motivo, tá? Tô abrindo um pouquinho mão da minha saúde Claro. por vocês, tá bom? Me agradeço. E a minha esposa sabe tanto que eu sou, entre aspas, terrorista com isso. Eu pareço um doido. Dá umas 8h30, 9 horas. Vai desligando a luz da casa toda, tropeça no Não é cachorro. porque eu sou mão de vaca que quero economizar energia, tá? Acaba que ganha isso também. Mas é porque eu estou preservando a minha saúde. Eu entendo, eu respeito o meu corpo. Eu entendo, ele não consegue diminuir de uma vez o grau de estresse, o grau de cortisol, tá? Ele precisa de um tempo, então eu vou desligando. Usa a lanterna do celular. Seu celular não serve só para Reels, 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 não, tá? TikTok. Que também serve para você utilizar a lanterna, modo avião, tá? E aí, ah, vai fazendo isso gradativamente. O verdadeiro descanso é esse que a gente está ensinando, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, Lucas. Quer dizer que com tudo isso que você falou, a gente pode concluir que o ser humano, ele, desde a criação, ele é um ser diurno. Essa história de, eu sou noturno, é a minha É essência, justamente. não existe isso. Assim, nós não somos lobos, né? Nós somos, na verdade, aqueles que dominam os lobos. Ó, a Dani falando que você parece doido mesmo, minha esposa. Gente, eu queria avisar vocês, gente normal não fica saudável, só gente doida hoje em dia, tá? A gente tem que ser fora da curva, tem que ser meio doido mesmo, tá bom? É isso aí. Senão a gente... É isso aí. Mas a gente se adapta, né, Lucas? Né? Hoje teve um comentário aqui do Leonardo, meu amigo, e ele faz plantão na residência, faz plantão no SAMU. Ele Lamento, falou, eu trabalho à Leonardo. noite. Existe uma adaptação fisiológica, né? É brabo. Mas daqui a pouco ele tá bem, vai estar bem tranquilo, vascular, vai ficar lá só Foi bom operando, você falar isso aí, tranquilo. meu amigo, porque por mais que eu esteja colocando aqui que é uma doidura, e eu estou te convidando a ser mais um doido, tá? E uma doida, eu entendo. Tem fases da nossa vida que a gente, igual agora, está acontecendo, uma exceção. Eu não estou aqui surtado, porque minha melatonina não vai subir o tanto que deveria, meu cortisol está alto, sendo que ele tinha que estar baixo. Não estou surtado, estou com bom humor. Então, é aquele negócio, a aceitação da situação que você não está podendo mudar no momento, ou que você escolheu não mudar, a aceitação pacifica também e ameniza as consequências ruins, tá? Então, meu amigo Leonardo, tenha data de saída, tá? Não seja aqueles plantonistas crônicos. Dê lugar, tá? Você vai ver que os recém-formados estão sedentos no seu plantão. Você convide-os. Ó, Não, já. Ano que vem ele já. tem Ano uma que vem coisa ele não muito tá mais quieto. interessante ali para ganhar Já tem dinheiro, prazo de chama validade. plantão, né? Entendeu? É, Então, pessoal, façam planejamento. Se você não planejar, fique tranquilo, fique tranquilo. Alguém já planejou por você. E esses que planejaram por você, a sua saúde não é a primazia, o primeiro lugar, a principal. Não é a prioridade. verdade. Planejaram para você ser dominável o mais.
facilmente possível, e pessoas com cortisol alterado, elas não têm controle emocional, elas são mais facilmente alteradas, mais facilmente manipuláveis, tá? Essa é a palavra. Também, essas pessoas, elas são mais suscetíveis a doenças, e existe toda uma indústria da doença que lucra com a sua doença. Sinto te falar isso, mas é a pura verdade, tá certo? Então, planeje, tome as rédeas da sua vida, planeje a hora de dormir, planeje a hora de acordar, tá certo? Planeje a hora de comer o mais cedo possível, coma, para você ter um sono reparador. Porque senão a pessoa que não tem sono reparador, ela é uma estressada crônica, porque o corpo fica em estresse, ele não descansa. Ele fica te avisando lá, oh, tô estressado, não tô descansando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É, na verdade, né, Lucas? Todos esses sintomas que você falou aqui no começo da live, que são resultantes né, dessa disfunção da adrenal, da glândula suprarrenal, não são doenças, pessoal. É o corpo tentando avisar que tem alguma coisa errada, né? E a gente tem esse hábito, tem essa cultura de achar que tem uma dor, preciso tomar um analgésico rápido, anti-inflamatório rápido. Tem um zumbido, toma um labirinto, né? Tô meio esquisito, tá bagunçado, não sei, não tô pensando direito, tô estressado, ou então tô ansioso, né? Tô, sei lá, depressivo. Corre logo pro psiquiatra e vai tomar um antidepressivo sem pesquisar a causa. É apenas o corpo falando. Na maioria das vezes é apenas o corpo falando que tem alguma outra coisa errada, né? Como nosso mestre fala, geralmente o incêndio não começou ali onde está se apresentando, né, Lucas? Só que a gente tem esse hábito de apagar o incêndio a qualquer custo, porque não quero, não quero, não posso, não vou sentir isso, dane-se, tomar um remédio, me dá um remédio, toma isso. Tá tudo Sim. errado essa Outra analogia cultura, que né? ele fala bem lá também é da questão do ladrão que entra na casa e dispara o alarme. E você à noite acordou com aquele alarme, fica com raiva do alarme, vai lá desligar o alarme e volta a dormir. Né? O ladrão estava à Boa. festa. É isso Então as aí. drogas, elas sim, elas têm um papel nobre, tá? Igual eu falei, né? Urgência, emergência, quadros graves, tá? Mas ela só faz o papel de amenizar um pouquinho a consequência. Ela não vai na causa, tá? Exceto por alguns casos, depois de infecção, antibiótico vai na causa, mas no fundo, meu amigo Pedro, a causa não é o descontrole infeccioso ali, bacteriano. A causa é o intestino É. irregular, O estresse crônico é o por estresse exemplo, crônico. Pode te deixar com uma hipofunção justamente, imunológica, né? Te né? atrapalhar isso. Então, o número um que eu coloquei aqui para você praticar a partir de hoje chama-se respeito ao ritmo da vida. Nada mais é, nada menos é do que isso, tá? Planeje-se, tá? O quanto antes. Para você sair daquele trabalho estressante que te deixa estressado até mais tarde, te atrapalha o sono, tá ok? Ou daquele seriado, daquela novela que você tá. Aquele seriado, novela hoje em dia quase ninguém assiste. Aquele seriado que você tá viciado, tá assistindo até tarde, que seja o último, faça um compromisso. Porque ou a indústria do seriado te vence, te viciando, e vai te adoecer e te matar, desculpa te falar isso, tá? Desculpa te falar essa verdade. Ou você vai ter controle de falar assim, eu mando. Eu assisto seriado, eu, Lucas, eu tava assistindo à tarde. Sábado à tarde, né? Domingo à tarde, né? Ou E, qualquer outro dia que a pessoa, porventura, esteja isso, tá, livre, pessoal? Dá para disponível. divertir, tá bom? Inclusive, isso é uma das recomendações que vai ter aqui para diminuir o estresse. Obviamente, tem que divertir, né? Como eu tô divertindo com vocês aqui fazendo live, tá bom? Ó, mais uma doidura aqui para vocês. Boa. Respiração consciente, tá? Lembra lá no começo da live quem que tava? Que a gente tava falando do Eckhart Tolle, que ele escreveu um livro que chama O Poder do Agora, tá? Então, uma técnica poderosa, simples e eficaz que você pode fazer o dia todo, tá? Não precisa ter um momento especial para fazer isso. Claro, se tiver um canto lá na sua casa ou em algum lugar, um spa, maravilha, né? Mas a maioria de nós, a gente não tem isso.
E a gente não pode colocar essa dificuldade. Quando eu tiver tempo, cuidarei da minha saúde. Eu vou te tirar essa desculpa agora. Sabe aquele hora estressante do seu trabalho? É lá mesmo que você vai fazer isso que eu vou te ensinar. Tá bom? Não gasta nem 30 segundos. Se você conseguir 1 minuto, melhor ainda. Chama-se respiração consciente. Ah, que loucura é essa, doutor doido? É o seguinte, Conta pra a nós. gente respira sem tomar consciência no dia a dia. Quem faz esse trabalho é o sistema nervoso autônomo, tá? É em nível do bulbo, que é uma estrutura do nosso encéfalo, tá? Que fica aqui mais ou menos na nuca. Ele trabalha em modo automático. Você não precisa pensar, agora eu vou puxar o ar, agora eu vou soltar o ar, agora eu vou puxar o ar. Isso é o sistema nervoso autônomo, correto? Só que a gente também tem o poder de trazer isso do bulbo para o lobo frontal, para a consciência. Tá, mas qual a importância disso? A importância é o seguinte, pessoal. Os pensamentos vêm, eles influenciam nossa fisiologia, daquela taquicardia, daqueles sintomas de ansiedade. E aí você pensa, gente, eu não tenho controle sobre essas coisas, porque o pensamento vem, eu não tenho controle, eu não queria pensar as coisas e vem, e altera o meu corpo, eu tenho sintomas. Te digo que você tem controle, sabe como? Fazendo o caminho inverso. A sua fisiologia vai mandar na sua mente, nos seus pensamentos. Isso é poderoso, tá? Por quê? Por quê? Libertador, né? Porque os pensamentos que sequestram a gente, eles têm basicamente o seguinte raciocínio basal: passado, futuro, tá? Ninguém fica com sintomas de ansiedade ou de depressão com pensamentos do aqui e agora, tá? Imagina, eu venho uma situação estressante que agora eu fico, você está aí calculando as coisas ruins que vão acontecer porque você está de frente com perigo, com algum problema, com alguém que te xingou, com alguém que te maltratou, falou coisas para você, já está lá no futuro. Não, não tem como, pessoal, tá? Pessoas estudiosas já declararam isso e você sabe disso no seu dia a dia. É passado, futuro, passado, futuro. Quando você traz, preste atenção, quando você pega a sua respiração, que é autônoma, e traz para o consciente, você está dizendo para a sua mente, aqui e agora. Por quê? Porque ninguém consegue respirar no futuro. Ninguém consegue respirar no passado. Isso é lógico. É tão lógico que você não Perfeito. vai ter jeito. Seu pensamento vai ter que ficar centrado. Então, você vai trazer para a consciência a sua respiração. E você vai puxar o ar, tá? Você puxa o ar contando até 3 e vai soltar, solta o ar contando de 4, 3, 2, 1. O que é isso que a gente está fazendo? Eu vou explicar, tá? A gente está expirando mais do que inspirando. Inspirando até 3, expirando é contagem regressiva em 4, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A gente está ativando o parasimpático. Regulando, Oi? na verdade, né, Lucas? Regulando. Regulando O ele, que né? são os sintomas de estresse e ansiedade? É quando você faz o simpático. Lembra que quem tem simpatia pelo seu estresse, pela sua doença, é o simpático. Ele não é tão simpático assim, tá? Quem faz parar o estresse, o super estresse, quem faz parar os sinais de ansiedade, é o parasimpático. Então, a respiração consciente, que a gente mais solta o ar do que a gente inspira, a gente ativa o parasimpático. Por quê? Porque ao expirar forçado, tá? Você comprime a veia cava, que é a maior veia que está aqui na sua barriga. Você comprimindo a veia cava, você manda mais sangue para o seu coração. O seu coração se dilata de amor. Ele entende, tá tudo bem, tá tudo bem. E ele que estava batendo loucamente de ansiedade, de estresse, ele começa
a bater melhor, ele manda com mais eficiência sangue para o seu cérebro, Ah, e os seus pensamentos começam a ficar centrados, porque você está concentrada, você está forçando seus pensamentos a concentrar na sua respiração, você está desativando o simpático, que não tem nada de simpático nesse caso, tá? E está ativando o parasimpático para ter mais paz, tá? Então, tem toda uma ciência, uma neurociência por detrás dessa medida simples, eficaz e poderosa. você pode fazer o dia todo, sempre Precisar. que precisar, sempre que sentir que tem essa exacerbação, né, Lucas? Mas a gente também tem, além, dessa parte física consciente, a gente pode usar, né, a medicina de Deus, a natureza, né, Sim, com certeza. fitoterápicos, você já falou da hidrocortisona base. Com Traz pra certeza. gente essa consciência do que as pessoas que estão com tudo isso podem usar, por exemplo, amanhã em casa, mesmo sem o médico, sem o nutricionista, mas que às vezes pode comprar na internet algum modulador de Sim. cortisol, né? O que você Vamos lá. indica? Vamos lá. Eu deixei para o final essa parte de suplementos aí, porque eu sei que o pessoal quer a tal das pílulas mágicas, tá? Mas Gosta? eu preciso. É, O meu papel aqui é colocar aquilo que dá mais resultado. O que põe dá, aí. o que mais O dá que mais que resultado é o que eu tem? falei até agora, tá, pessoal? Eu vou continuar falando. Suplementos, o nome está dizendo. Suplemento. Não é o principal. É o É extra o que extra, ajuda, né? entra em sinergismo com a sua autorresponsabilidade, certo? Então, número 3 aqui, atividade física longe da hora do descanso, né? De dia, certo? Esse aqui eu não vou aprofundar tanto que a gente já falou um pouquinho. Deixa eu te fazer, mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se o paciente fala, doutor Lucas, eu não tenho outro horário para fazer atividade física? E muitas vezes a gente sabe realmente que não tem. É melhor ele fazer ali, próximo do horário do descanso, ou não fazer? O que você recomenda? Não, não é Difícil, hein? difícil, cara. Para mim é fácil. O que não é, eu dou risada porque eu sei que não é fácil para as pessoas que estão sequestradas por essa programação mental enganosa. É o famoso engano, o engano bom, não é um engano que dá resultado a curto prazo. Essa mentira aí não sobrevive na sociedade. É a mentira que dá resultado a longo prazo e às vezes nem vai culpar. Então, gente, eu estou vendo todo mundo na academia de noite, ninguém está morrendo por causa disso. Esse doutor tá doido, né? Então, Ou então eu como pão a vida inteira, vai fazer mal agora? São as mentiras a longo prazo cara, que então assim, sobrevivem, né? aí assim, Ah, gente, eu só tô aqui, eu sou um menino de recado. Só tô avisando, dá uma olhada aí, tá à noite, tá? Não tá de dia. Sério, à noite é feito para descansar. É só isso, tá? Então, doutor, não tenho tempo. Pedro, a maioria não é falta de tempo, é falta de organização e abrir mão daquilo que deixa doente, amigo. Deixa eu te falar, a minha e esposa. eu não sei, eu treino 5 horas da Bom, manhã eu ia falar também. da minha esposa, tá, eu tô falando com uma pessoa aqui então. Pode falar. Dá um exemplo aí. É. Não, fala da Dani. Que horas que ela treina? Ela, como diz ela levanta não é na endorfina, na vontade, é mais na odiorfina. Ela levanta na força da odiorfina, tá? 5 e pouquinho da manhã, ela vai fazer exercício físico. Então, ela, como muita gente, fazia exercício físico à noite e isso prejudicava o sono dela, tá? Então, assim, tem gente que faz à noite, tem uma noite de rei, de rainha, de descanso. Meu amigo, ser humano, é a medicina, a gente nunca diz nunca, nunca diz sempre. Mas aqui a gente está fazendo uma orientação para esses mais de 90 pessoas aqui, a gente tem que falar de forma geral. De forma geral, é proscrito. Diferente de prescrito, é proscrito, é proibido. Proibido ao ser humano fazer atividades que elevem adrenalina e cortisol noturno. Não tem como. Se você está fazendo exercício físico, não está ativando adrenalina, não está ativando cortisol, eu não sei que exercício físico é esse. Você está jogando canastra,
alguma coisa do Tem alguma tipo, coisa errada, tá? né? Que nem esporte é, mas alguns dizem que é, certo? Então, temos profissionais que, inclusive, são famosos na internet. Depois em off eu te falo, meu amigo. Mas médicos integrativos que fazem exercício físico à noite. Médicos não, um médico eu conheço. E ele relativiza isso. Por quê? Porque ele está indo bem. Só que, muito provavelmente, já escutei em off, O que serve para não, e ele deixa eu não te serve para os falar, ele outros, né? acorda, ele não acorda às 6 horas da manhã. Ele acorda mais tarde. Então, assim, provavelmente ele dorme mais tarde. É a adaptação, né? A adaptação que ele conseguiu para ele, tá tudo bem, É, mas tem que se para provar o ele, né? Ele contrário, consegue não, tem que acordar se mais provar o contrário, tá tudo bem tarde. pra ele, né? Vamos torcer, porque ele tá fazendo Não, uma sim. doidura, ele tá fazendo uma doidura, mas tomara que dê certo, tá? Então, assim, pessoal, não é falta de tempo, é falta de organização. Então, dormir mais cedo, acordar mais cedo, não é quantidade, é qualidade. Não precisa ficar uma hora, tá? É qualidade. Às vezes vai ser ali 15, 20 minutos de alta intensidade de manhã, você já vai ter ganhado seu dia. Gente, assim como a respiração é uma atitude prática, gratuita, eficaz, que você pode fazer aí a qualquer momento do seu dia, a atividade física ela é quase que insuperável na modulação do simpático parasimpático, do cortisol, adrenalina. Então, no dia que eu treino mais intensidade de manhã, esse dia eu já sei que eu ganhei. Minha ansiedade vai lá para baixo, minha performance vai lá para cima. O exercício físico é inegociável, não é quantidade. Qualidade. Não tem igual, né? Não tem igual. Quarto, vou só citando, tá? Para a gente não delongar tanto. Atividades de relaxamento. Programe, tá? Isso aqui não é coisa de gente vagabunda, não, pessoal. Programe lazer, tá? Programe lazer. Aos workaholics que estão aqui na live, aos viciados em trabalho, aos filhos de Adão, tá? Depois vocês veem lá qual foi a maldição que colocou em cima do Adão. Com o suor do seu rosto ganharás o teu pão, tá? Mas teve um outro aí que veio para tirar essas maldições da gente. E você está convidado a não mais estar debaixo dessa maldição, Também. que achando que tem que escravizar esse corpo que ora você habita, tá? Programe descanso. Se você tivesse se você fosse dono de um cavalo, né, fazendeiro ou dono de aras, eu tenho certeza que você deixaria tempo de descanso para o seu cavalo, não é mesmo? Você daria comida de alta qualidade para ele. Mas por que com esse cavalo aqui você acha que ele suporta essa loucura mental de workaholic, de meta, bater a meta? Tem pessoas tão queridas para mim que fazem cursos na área teoricamente emocional, que estão doentes, estão sequestrados pela ansiedade, porque vão lá para pilhar, agora eu sou inteligente emocionalmente, fiz um curso de emocional, e agora eu vou bater a meta. Não gerencia a própria vida, né, Lucas? Quer gerenciar a vida dos outros, dar conselhos, Justamente, coaching, sei lá, psicólogo, e não gerencia a justamente. própria vida, né? Então, programe é uma orientação que eu te faço. Não faça a hora que der, eu descanso, eu viajo. Não. Programe. É calendário, é combinado, é agenda que, entendeu? Não vou trabalhar nesse período. Não é mesmo, meu querido? Ó, Maravilhoso, hein? Isso reduz o cortisol drasticamente. Só sim, de programar você já está fazendo uma redução de estresse, de com cortisol, certeza. né? O último, antes dos suplementos. Sinta-se Ai, meu útil. Deus. Tem muita gente que não sabe por que está na depressão, que está faltando algo, que está um vazio no interior. A pessoa não se sente útil. A pessoa só vive o mundinho dela. Gente, é poderoso. Faça, Não está vivendo um propósito, né, Lucas? faça coisas como a gente está fazendo aqui. A gente não está recebendo nada para fazer essa live. A gente está passando informações que a gente adquiriu
com alto preço, sacrificando horas com a família, sacrificando, saindo da zona de conforto, tá? E a gente está passando para vocês gratuitamente. A gente está fazendo isso como uma ajuda ao próximo. Isso para a gente mesmo, a gente fica entusiasmado, alegre. Meu corpo está aqui, ó, vibrando, tá? Na verdade, a gente ganha muito, né, Então, Lucas? faça isso como uma tarefa de casa, ajudar alguém. Ajude alguém e você vai ver a mágica que vai acontecer. Dai e dar-se-vos-á. Dê e você vai receber. Dê vida, dê ajuda e você vai receber isso em troca. Não é mesmo, Pedrão? Agora, as Opa, e pílulas como? mágicas. Em dobro. Não se iludam, pessoal. É a hora que o pessoal gosta, quer saber, Isso aqui né? é algo. Espero que tenha entrado tudo isso de informação que você trouxe, né? E a pessoa condensa, processa, deixa o cérebro, a parte inconsciente, pensar sobre tudo isso. Amanhã, você achar que deve, você procura isso que o Lucas vai Isso. expor aqui. São, conforme a palavra está dizendo, ó, suplementos, não é o principal. Eu estou falando isso, Lucas, porque se as pessoas ficam lá no iHerb da vida até 1 hora da manhã. O doutor Lucas falou do adaptógeno. Tá lá 1 hora da O time manhã está caçando pelo lado, tanto na internet, né? né? Nada, Não é absolutamente nada é mais verdade? importante que o seu sono reparador. Sono reparador é aquele que você dorme com facilidade, fica dormindo a noite inteira sem despertares noturnos, acorda no outro dia com energia e alegria, tá? Quem tiver acontecendo isso, me avisa, tá? Tá muito raro isso aí. É Então, verdade. suplementos para ajudar. Adaptógenos que são fitoterápicos, tá? São plantinhas que a gente consegue hoje encapsular, tá? Ou colocar na forma de pó. E, com certeza, o mais sobejamente conhecido, o mais estudado, com alto nível de evidência científica, A1, talalá, tá? É a ashwagandha, tá? A ashwagandha. A ashwagandha é uma erva milenar utilizada que, por que tem esse nome aqui, adaptógenos? Porque adapta o corpo ao aquilo que desequilibra o cortisol. A Isso. necessidade do Porque momento, tem né? gente que a maioria tá com cortisol muito alto, tem gente que está com cortisol muito baixo. Então ele faz esse equilíbrio, porque ele regula lá em nível central, para a gente não ser tão desesperado em produzir cortisol e para aqueles que estão precisando produzir mais, ajudá-los, certo? Então por isso que chama adaptógenos. Temos outros adaptógenos mais diversos, mas eu coloquei os três aqui mais conhecidos, que é a ashwagandha, a maca peruana, o ginseng siberiano, o ginseng coreano. Esse símbolo aqui quer dizer o quê? Perfeito. Coreano é só para os homens, tá? Não é adequado para o uso das mulheres, ok? Por quê? Porque ele Por faz que, o Lucas? androgenismo, que Isso. chama. O que é androgenismo? Ele aumenta os caracteres que são intimamente relacionados ao sexo masculino. Então, é, relacionado ao excesso de hormônio masculino. Claro que vocês, mulheres, não querem isso para vocês, tá bom? Certo? Junto com isso, Que pode ocorrer a virilização, virilização, né, Lucas? tá? Acho Virilização? que a mulherada já está sabendo aí o que é um macho. Apesar que anda em falta o macho verdadeiro, não por fora, mas por dentro. O macho Alfa. alfa, tá? E as mulheres não querem se tornar, a maioria, né? Não querem se tornar machos alfa, tá bom? Então, também temos os nutracêuticos. O que são nutracêuticos? São substâncias que a natureza produz, mas que em doses, não é que é mais elevadas, é porque existiu no passado, na época da Segunda Guerra, uma padronização puramente autoritária, a palavra não é autoritária, puramente da cabeça das autoridades da época para definir o que é dose fisiológica, o que é dose boa de vitaminas, sais minerais, tá? Mas nunca fizeram um estudo realmente para embasar isso. E os resultados são melhores obtidos quando essas doses são maiores,
tá? Cuidado com os exageros, mas infelizmente, aquelas coisas prontas que a gente acha baratinho na drogaria, aquilo lá Às não vezes, faz né? tanta Já às diferença, vezes. para não falar de dizer que não faz, na verdade, diferença. Tá bom? Então, Às vezes faz até mal, né, Lucas? Com tanta sim, coisa que tem com ali certeza. junto, Eles misturam algumas né? coisas, Algum acidulante, açúcar, etc, com certeza. etc. Então, os nutracêuticos, eles. Deixa eu acompanhar aqui. Os nutracêuticos que a gente tem que dar destaque para ajudar as suas queridas e sofridas adrenais, aquelas glândulas que ficam acima dos rins, também chamada suprarrenais, que produz o cortisol. A gente tem que dar destaque para o complexo B, em especial o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, tá? Em altas doses, é mais de 1 grama por dia, no mínimo, de B5, tá? Não adianta só aquele cheirinho lá da farmácia lá, baratinho não, tá bom? Então, realmente, nesse caso aqui, para ter maior resultado e melhor resultado, precisa de prescrição médica, porque já é uma dose que nem nutricionista consegue te prescrever, tá? Ela é proibida disso, teoricamente, tá? Só médico. Então, o que mais? Vitamina C lipossomada. Essa palavrinha aqui, pessoal, é interessante conhecer, que é o seguinte: nem tudo que a gente toma de suplemento realmente tem aquele efeito. Por quê? Porque precisa ter a absorção, tá? Então, a lipossomada é uma tecnologia que reveste a vitamina C para que ela chegue no lugar onde tem que chegar, ali na adrenal, tá? Senão ela vai para o cocô, vai para o xixi, tá bom? Perfeito. Também em doses ali acima de 1 grama de vitamina C por dia, tá certo? Vitamina E, que é um excelente antioxidante, também. Esse já não precisa de uma dose tão alta, o nutricionista já consegue prescrever, tá? Mas não pode ser uma dose muito baixa, que encontra mais uma vez lá de A a Z, tá bom? Magnésio, o Dr. Pedro já fez postagem que ficou maravilhosa sobre magnésio. E vocês podem ir lá no feed dele, que vocês vão entender um pouco mais sobre esse mineral que está com certeza no top 1 dos minerais, porque ele participa mais de 300 reações no corpo e ele não poderia deixar de lado a nossa digníssima, maravilhosa, sofrida adrenal de lado, tá? Ele vai lá e ajuda a adrenal a trabalhar melhor. E ele atua também em nível central, junto com esses adaptógenos aqui, o magnésio, Pedro. Não sei se você já até sabia disso. Ele também atua como um adaptógeno, tá? Ao estresse. Então é mais essa também Interessante. que eu aprendi esses tempos. Então, claro, eu magnésio todos os Me diz dias. uma coisa, esses suplementos, você está falando que é adaptógeno, ou seja, vai adaptar né, a função do cortisol, a secreção do cortisol, a entrar num eixo no devido momento. Esse suplemento ele pode ser tomado a qualquer horário, Lucas? Não, tem que ter a posologia correta e não basta só uma tomada ao dia, tá? Existe a meia-vida da substância que você ingere, né? Igual a medicação, droga que você recebe da farmácia ou do seu médico, tem a posologia de meia-vida, etc. Então, não pode ser só uma tomada. Então, a maioria desses que eu citei aqui tem que ser no mínimo 2 tomadas. Os adaptógenos é interessante tomar em jejum ao acordar e também lá por volta das 17, 18 horas, tá? Porque isso vai regulando, vai contribuindo, pessoal. Toma cuidado com as fantasias, tá bom? Vai contribuindo para te ajudar a regular novamente o seu eixo hormonal relacionado ao cortisol. Não é mesmo, Pedrão? É possível, né, Lucas? Sair do morto-vivo, como se colocou lá nos slides primários, a se sentir vivo realmente, acordar sorrindo, É acordar de bom possível. humor, acordar com energia, conseguir treinar cedo, 5, 6 horas da manhã, bem, né? E viver bem, afinal, a gente está aqui para isso, essa experiência, né? Com certeza. Respirem, pessoal. É de graça, é poderoso, é eficaz. Façam isso, vocês já sentem na hora, tá? Porque não tem como. Já te traz Mas para por aqui trás porque agora, já regula agora a muita coisa, não só o fisiologia, o cortisol, coração, né? ele se dilata. Não tem como.
ele vai se dilatar, ele vai diminuir o batimento cardíaco dele, ele vai acionar o cérebro para a produção de neurotransmissores da alegria, porque está tudo relacionado. Se ele está se sentindo bem, ele vai ensinar o seu cérebro a falar assim: isso que você fez agora é tão bom que eu vou te ajudar. Você produz aí o neurotransmissor da alegria para te ensinar que é bom para você fazer isso várias vezes. Então, é poderoso. Tem toda uma neurociência por detrás e tem também técnicas mais avançadas de respiração, meditação, tá? Que você pode se aprofundar, tá bom? Mas só para isso Hoje em dia tem muito curso, né, existe. ensinando isso, Mas né? cuidado para não sofisticar muito, colocar barreira. O que é Tem simples, né? muita gente que acha isso uma coisa de pessoal zen, tá? Isso serve para todos nós e pode ser feito no dia a dia. Não é mesmo, meu amigo? Na verdade, a maioria de nós precisa muito disso, né? Antes de partir para um A remédio. maioria. E você que hoje já está com o uso de remédios para te ajudar a ter alegria, né? Dê uma olhada. Dê uma olhada no seu cortisol, tá? Quem sabe o nosso corpo, quem sabe o nosso corpo, na verdade, não precisa de drogas. Quem sabe o nosso corpo não precisa, na verdade, de nutrição, hormônios e uma boa mente e espírito. Esse é o tripé da saúde, tá certo? Então, nós não fomos feitos, nós não temos a constituição bioquímica de uma droga, certo? É isso que um bom médico, uma boa médica deveria olhar, não é mesmo? Você não vai numa mecânica e o seu mecânico fala assim: ó, você está precisando colocar, sei lá, colocar água ao invés de gasolina no seu carro, né? É uma doidura desse nível, tá, pessoal? Acaba que dá certo, que eu estou falando por um tempo, mas de forma alguma não utilize drogas a longo prazo, cronicamente. Vá nas causas: desequilíbrio hormonal, desequilíbrio nutricional, desequilíbrio emocional. Não é mesmo, meu amigo? Sempre é esses três, né? Na verdade, a droga é um caminho mais fácil que acaba surgindo um efeito mascarado, né? Você mascara o problema ali e você acha que tá tudo bem. E aí aquele momento, eu vou tirar, tirei sozinho, percebeu que não fica legal sem e você acha, poxa, preciso usar, é só isso que vai me deixar bem? Não. Seu corpo ficou acostumado naquela fisiologia sintética, como o Lucas falou, e agora você, né, vai pagar um preço para tirar essa fisiologia e voltar à fisiologia Sim. que veio de Deus, né? A fisiologia E a original original de de fábrica fábrica, né, sempre é Lucas? melhor, né? Então, assim, e Opa, nós temos recurso, né, Pedro, com certeza. da própria natureza, como a cannabis medicinal, que é espetacular. Cada dia que passa, a ciência está boquiaberta de tantos benefícios que umas gotinhas pode trazer para um ser humano, né? E posologia e forma de uso espetacular, né? Diferente, às vezes, de tomar aquele tanto de cápsula ou tomar injeção, né? Então, a gente tem recurso que causa Verdade. poucos ou nenhum efeito colateral. E Você sabe que ela é não adaptógena, sabia, estou Lucas? sabendo agora Você mais sabe que ela é dessa, né? adaptógena também? Depois eu vou te recomendar um tratado que saiu agora, bem recente, né? E tem um capítulo endócrino, assim, trazendo muita coisa do uso da Com certeza, canabinoidose. eu estou estudando, quero estudar mais ainda, aprofundar, quero ficar um craque de bola igual você é hoje da cannabis. Imagina. E prescrever cada vez mais para os pacientes. É claro que, igual a gente está conversando, por mais que é apaixonante a cannabis, mas existe a tarefa de É casa verdade. que a gente tem que fazer um sinergismo com a cannabis. E no É porque senão a pessoa ela fica, cai naquela alopatia, né? De reparar só uma fumaça ali e achar que tá tudo bem. Ô, Lucas, meus pacientes que vêm já pensando em usar cannabis, doutor Pedro, será que pode me ajudar? Não sei o quê. Eu rezo essa cartilha. Vamos lá, vamos falar da sua água?
Vamos falar do seu Que bom, sono? meu. Vamos falar do seu intestino? O que que você come? O médico pergunta, o que que você come no café da manhã, no almoço, na janta? Quem é meu paciente está aqui Sim. na live sabe do que eu estou falando. Então, não tem como. Eu não estou trazendo uma pílula mágica, apesar de parecer, mas eu estou tentando regular o todo. E ela entra muitas vezes nessa composição para regular o todo. Mas não é uma pílula mágica. Se não fizer o todo isso, desinflamar o intestino, cuidar do sono e tudo mais, meu amigo, Sim. é mais um remédio que vai te mascarar, às vezes, alguns sintomas, você vai achar que está tudo bem, e você vai querer usar para a vida inteira, porque você não resolveu o que o Lucas falou. A parte nutricional, a parte emocional, né, Lucas? Tudo isso que faz a gente se mover, que faz a gente estar vivo, querer estar vivo, viver, né? Que bom, graças a Deus pela cannabis, mas realmente ela tem que estar casada com esses entendimentos aí básicos do dia a dia. Não é mesmo, Pedro? Que bom que você está sinalizando, é um Sem sinal, dúvida. como se fosse assim, uma coisa que chama a atenção das pessoas, cannabis, cannabis, cannabis. Quando chega, você vai e mostra. Então, eu preciso te mostrar, eu preciso te mostrar. Né? Então, Impossível, imagina. Eu falo, né? Eu sempre dou essa ideia. É uma chave que Deus colocou que acessa muita coisa dentro do organismo. Mas, meu amigo, se você não tem combustível, não adianta você virar a chave para ligar o carro não vai andar. Esquece. Ah, não vai. Ah, mas é só cannabis. Não, peraí. A gente vai conversar sobre nutrição, sobre o emocional, sobre sim, tudo isso, senão não funciona. Isso sim. é o É integrar, isso né, da mesmo. medicina, né? Em qualquer. Muito bom, Pedro, muito bom. Parabéns, viu? Imagina. Estamos fazendo o que a gente Isso. aprendeu bem, né, Lucas? O que mais, meu querido? Eu acho que o recado foi dado. Já E estamos com mais de 1 hora de live, né? Foi. as pessoas gostaram, hein? Se manteve assim um público legal, né? Foi muito bacana. Tenho certeza que muita Você gente quer gostou abrir do para Dr. Lucas. perguntas, algumas Esse cara é perguntas muito só ou não? Você especial. quer encerrar para a gente. Vamos, manda bala, Tá. manda bala. Vamos falar, Pessoal, pergunta relacionada ao tema, claro, né? Alguém se identificou com problema no cortisol? Quiser, a gente vai Coloca esperar aqui aqui eu. 1 minuto para ver se tem pergunta. Se não tiver, tá tudo certo, tá? Vai ficar gravada, né, meu amigo Pedro? É, com certeza. O Leonardo falou aqui, ó, o corpo humano é pura integração, sem dúvida. É totalmente interligado, pessoal. Zero perguntas, nem todo. Ó, eu sou bom para explicar, mas essa parte. Pessoal aprendeu bastante. Ninguém precisa perguntar porque aprenderam, né? Quero ver amanhã todo mundo fazendo a respiração. Ninguém vai ficar procurando os adaptógenos aqui que o Lucas falou agora à noite. Faz um processo de sono, vai só escovar o dente, tomar uma água, tomar o suplemento da noite e dormir, pessoal. Não Isso inventa moda, aí. não. Acho que o pessoal ficou meio receoso, Lucas. Mas pode mandar mensagem pro Pode, Lucas pode. Inbox, pessoal. Pode perguntar. Quem não me E conhecia, vocês viram, o gostou cara do meu explica muito bem. trabalho, gostou da minha linha de raciocínio, tá? Se identificou, só ir lá no meu feed e, ó, seguir. Aqui, ó. Aqui em cima, onde tá aqui live, o estresse, você clica, vai aparecer o Lucas. Segue ele, que tem muita coisa É, interessante no Instagram dele. Esse cara tá só começando, vocês estão só começando a escutar dele. isso E aí. esse cara vai longe. E ele já vive uma parte integrativa, né? A casa toda respira É medicina, isso respira aí, é isso saúde, aí. né, Cada dia Lucas? mais. Você atende Atendo presencial em presencial em Goiânia? Goiânia, mas atendo online também, todo quanto é lugar. Atende, é isso que eu queria perguntar. Atende online Isso. também. Maravilha. Maravilha. Mas o presencial, o pessoal de Goiânia, região, tem muitas cidades aí próximo. A gente sabe que tem Sim, muito pouco médico com essa sim. visão do ser humano. Então, eu sugiro que você siga o Lucas, pergunta, se precisar, marca assim uma consulta com ele, eu tenho certeza que ele vai te ajudar a resolver o seu problema. Sim. Porque não é o médico que resolve o seu problema, pessoal. O médico é um instrumento de Deus ali na sua vida para te direcionar. Imagina, você não faz tudo que o Dr. Lucas está falando, tudo que o Dr. Pedro fala, não existe pílula mágica. Não existe pílula mágica, mas a gente está aqui para ajudar da melhor maneira possível, com todo o ensinamento possível, né? Com todas as armas É terapêuticas que isso Deus nos aí, é deu, né, isso aí. Lucas? É uma parceria, né? Aquela frase que a gente escutou, né? Os antigos pacientes perderam a paciência e hoje viraram clientes exigentes. Pacientes deixaram de ser pacientes
e viraram clientes exigentes, tá? Então, hoje não é assim, o médico aqui, o paciente aqui, tá? É uma parceria, né? O paciente ele precisa entender. Exato. E minha consulta, 2 horas de duração, tá? Porque eu faço questão da pessoa entender. Dá para abordar muita coisa, Tem né, pessoa Lucas? até que vai perdendo um pouquinho a paciência. E aí, quando eu vejo isso, vai ser menos de 2 horas. Por mim, não tem problema, tá? Mas eu tô lá à disposição de fazer a pessoa entender, porque ela que vai estar com ela mesma no dia a dia. Não vai ser eu, não serei eu. Eu Exato. vou ajudar através do WhatsApp, eu Exatamente. ajudo os pacientes. Na prescrição, eu prescrevo com as doses corretas, tal, posologia, mas ela precisa ter consciência, autogoverno, e isso ela só pode ser feito no dia a dia dela, ela precisa entender, de fato, né? Certo, meu querido? Ela com ela mesma, né? Maravilhoso. Certinho? Maravilhoso. Que noite produtiva, hein, meu amigo? Eu acho que muita gente aqui vai pelo menos lembrar de você durante um bom tempo, que sabe pro resto da vida, com a respiração consciente, né, do Toller, e vai se ajudar, né? Simples, de graça. Só isso, meu amigo, já resolve muita coisa na vida do ser humano. É isso aí, meu querido. Obrigadão pela oportunidade. Tamo Bri- junto. Imagina, obrigado você. Espero que a Com gente certeza. faça outras e outras lives, as pessoas adoraram. E sua didática é maravilhosa. Imagina, querido, você Obrigado, viu? também é um digníssimo aí colega que cada dia que passa tá sendo mais inspirador no Instagram, tá aí fazendo Obrigado, o seu papel obrigado. de propagador da saúde, né? Somos poucos ainda, mas espero que cada dia mais a gente tenha esse papel nobre aí. Eu acho que está só começando, né? Como você falou, o paciente virou um cliente e ele quer se nutrir de boas informações, seja através aqui do aparelhinho, seja através ali da consulta, né? E o ser humano, o médico, o profissional da área de saúde em geral, ele está sentindo que ele precisa entregar mais, que ele não é mais o detentor dá informação e ele não quer entender, passar isso para o paciente, não. Ele tem a obrigação de explicar para o paciente o que ele está fazendo, o que pode contribuir para o paciente. Eu acho que isso só está crescendo, né? E o Brasil é uma grande referência Que nesse bom, tipo de medicina, graças a Deus. A gente que fica bom. muito feliz com isso, É isso aí, meu né? querido. Uma excelente noite de Obrigado, viu, descanso para Lucas? todos nós, tá bom? Obrigado. Que tenhamos cada dia mais sabedoria para resgatarmos o óbvio que andamos ignorando, tá? Acessando o que está aí dentro de você mesmo, tá? Não está muito longe, não. Tá? Pelo contrário, está muito perto, tá aí dentro de você, tá certo? E é isso. Estamos juntos. Gratidão, gente. Boa noite.